E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Professora Ana Flávia. Estamos aqui dando início à nossa aula de História, onde hoje vamos falar sobre o cangaço, sobre esse grupo, esses bandos, que não foi só um, foram vários, mas vamos aprofundar na questão do Lampião, que foi considerado o principal. Vamos entender no decorrer da nossa aula como esses grupos se formaram, qual o objetivo dos cangaceiros, o que eles faziam, quais eram as suas ações, vamos perceber se eram ações boas, se eram ações ruins, o que foi acontecendo com o bando no decorrer do tempo. Então, vamos entender tudo sobre o cangaço no decorrer da nossa aula. E aí, prestem atenção que vocês vão precisar fazer agora. Corre lá, pega o caderno, caneta, porque no decorrer da nossa aula, eu vou pedir para vocês fazerem anotações, ok? Então, corre lá. Pronto? Pegaram o caderno? Podemos começar? Então, vamos para a nossa aula. Uma boa aula a todos. Prestem atenção, fiquem atentos e vamos lá. Começando nosso assunto de história da aula de hoje, onde vamos estudar sobre o cangaço. E aí, conteúdo esse que muita gente tem curiosidade sobre Lampião, Maria Bonita, como era naquele tempo, se eles realmente eram pessoas ruins, ou se eles eram pessoas boas, se eles ajudavam o povo. Então, vamos entender isso no decorrer da nossa aula. Lembrando mais uma vez a vocês que eu pedi no comecinho da nossa aula para que pegassem caderno, caneta para fazerem anotações. Então, ó, fiquem atentos, porque essas anotações elas vão ocorrer no decorrer da nossa aula. Começando aqui sobre o cangaço, temos o seguinte. Ele ocorreu no final do século XIX e começo do século XX, ou seja, no início da República no Brasil. Surgiu especificamente na região Nordeste, onde se tinha um grande problema com relação à pobreza, e ainda tem até hoje. Grupos de homens armados conhecidos como cangaceiros fazia parte da exploração desse território. Qual o objetivo do cangaço que muita gente associa, ou seja, que muita gente lembra? O grupo do Lampião, ele tinha como um dos objetivos roubar alimentos e dinheiro dos comerciantes e fazendeiros para ajudar o povo, para ajudar aqueles que precisavam, principalmente aquelas pessoas do sertão nordestino. Aí, continuando. Estes grupos, eles apareceram em função, principalmente, das péssimas condições sociais da região Nordeste, que foi o que eu acabei de mencionar a vocês. O latifúndio, para quem não sabe, eram fazendeiros que concentravam a grande quantidade de terra e tinham uma renda muito alta. Então, as terras ela estava nas mãos dos fazendeiros, dos grandes fazendeiros. Por isso que eles eram chamados de latifundiários. Deixava às margens da sociedade a maioria da população. Então, ó, esses fazendeiros, eles tinham tanto poder, eles tinham tanto dinheiro, que muitas vezes acabavam explorando as classes menos favorecidas, ou seja, os mais pobres, e o cangaço, os cangaceiros, eles ficavam insatisfeitos com essas ações, porque eles viam que a sociedade, ou seja, a classe pobre, ela não era privilegiada, ela sofria. Então, no momento de revolta, esse grupo, ou seja, essas pessoas se uniram, fundaram os grupos e começaram a lutar, supostamente, pelos direitos sociais, ou seja, pela melhoria das famílias. Daqui da nossa aula que vocês vão anotar no nosso primeiro ponto. Então, o título específico do nosso assunto de hoje é o cangaço. Então, é o título central, é o principal ponto, a palavra-chave. Primeira observação, lembrando que sempre vai ser em tópicos, tá? Em observações. Então, a primeira, nós temos, ocorreu no início da República no Brasil. Ocorreu no início da República no Brasil. Segundo ponto, surgiu na região Nordeste. Surgiu na região Nordeste. Terceiro ponto, era grupo formado por homens.
era grupo formado por homens. Aí, lembrando a vocês que esses homens, eles sempre estavam armados, tá bom? Característica, ou seja, o que esse grupo pretendia. Coloquei a próxima observação. Os cangaceiros lutavam para melhorar a vida da classe menos favorecida. Os cangaceiros lutavam para melhorar a vida das classes menos favorecidas, ou seja, os mais pobres. Próxima informação. Os cangaceiros costumavam lutar contra os fazendeiros. Os cangaceiros costumavam lutar contra os fazendeiros. Aí do lado de fazendeiros, entre parênteses, você vai colocar latifundiários. Vamos continuar a nossa aula. Como uma informação, como uma curiosidade, a palavra cangaço, ela vem de um termo chamado canga, que significa uma peça de madeira usada para prender junto dos bois a carro ou arado. Então, como esse grupo de homens armados, eles andavam montados em cavalos e eles precisavam estar sempre juntos em bandos, eles começaram a utilizar essa palavra como uma forma de estarem juntos. Por quê? Porque a canga, ela juntava os bois para fazer o processo de tratamento, ou seja, de arado da terra. Então, quando a gente diz que o cangaço, ou seja, os grupos armados são cangaceiros, é porque eles andam em bandos, eles andam em conjunto, eles sempre estão unidos, eles nunca estão só, sempre estão em grupos, exatamente para que um proteja o outro. E dentro do cangaço, nós tínhamos outras palavras também que servia como ponto de informação, que eram os jagunços e nós tínhamos os cangaceiros. E qual a diferença de um para o outro? Eles têm características, funções diferentes. Então, nós temos aqui a primeira informação, que são os jagunços. Eles agiam por ordem dos donos das terras, no caso, eles eram mandados, controlados pelos fazendeiros, pelos latifundiários, para defender a propriedade ou lutavam com os jagunços de outro coronel. Olha aqui uma informaçãozinha. Eu posso dizer para vocês que esses jagunços na época do cangaço é como se fossem os nossos seguranças, como se fossem os policiais, os guardas hoje? Sim, é muito parecido. Então, aqui o objetivo dos jagunços, eles eram os seguranças das terras, eles tinham que proteger essas terras. E muitas vezes eles acabavam se juntando com os jagunços de outros territórios, ou seja, de outras fazendas. Então, eles se uniam para proteger não só um território, mas sim todos aqueles que estivessem mais próximos. Era uma forma de ter aliados e de garantir mais pessoas para combater junto os cangaceiros. Já os cangaceiros, eles agiam por sua conta e risco, ou seja, por conta própria, porque eles ficavam insatisfeitos com a maneira que a classe social mais baixa era tratada, com as péssimas condições que existiam no sertão. Então, eles queriam fazer com que todos tivessem os mesmos direitos. Então, eles lutavam por esses direitos. Eles eram perseguidos pela polícia e por exércitos particulares dos coronéis. Por que havia essa perseguição? Porque esses grupos, por mais que eles lutassem por uma melhor condição de vida do povo, eles lutassem para que o povo tivesse uma vida mais digna, eles acabavam fazendo e tendo ações erradas. E uma dessas ações, por exemplo, era roubar o comércio, invadir as cidades, colocar o terror, ameaçar. Então, todas essas ações, elas acabavam sendo negativas,
Por isso que o bando de cangaceiros acabava sendo perseguido pela polícia e pelos coronéis, ou seja, pelos soldados particulares dos coronéis. Que vocês vão anotar dessa aula. Vamos lá, vocês vão anotar. Vocês vão fazer um paralelo de informação. Vocês vão colocar de um lado jagunço e do outro cangaço. Jagunço, vocês vão colocar a primeira seta. Contratados pelos fazendeiros, primeira seta dos jagunços, contratados pelos fazendeiros. Segunda seta, tinham que proteger as fazendas. Primeira seta, contratado pelos fazendeiros. Segunda seta, tinham que proteger as fazendas. Do outro lado, cangaço, agiam por conta própria. Lutavam pelos direitos dos pobres. E a terceira informação do cangaceiro, eram perseguidos pela polícia e pelos soldados particulares. Era perseguido pela polícia e pelos soldados particulares. Agora dá uma pausa na anotação e preste atenção aqui o que temos na tela de informação para vocês. O cangaço, ou seja, vamos entender de que forma realmente surgiu esse movimento. Então, podemos entender que o cangaço é um fenômeno social, porque o grupo ele tinha como objetivo lutar pelos direitos dos pobres, caracterizado por atitudes violentas por parte dos cangaceiros, que foi o que eu mencionei para vocês anteriormente. Os cangaceiros, eles lutavam pelos direitos do povo, eles queriam ajudar o povo, mas eles acabavam cometendo ações erradas na visão da sociedade, e analisando de hoje, era uma ação errada para beneficiar os pobres. Então, o que eles faziam? Eles invadiam os comércios e roubavam as moedas, roubavam dinheiro, roubavam mercadorias. Eles invadiam as fazendas e roubavam aquilo que tivesse nos armazéns, nos depósitos. Então, era tudo que o grupo dos cangaceiros conseguia para ajudar o povo, era através de roubo, era através de furto, era através de violência. Este bando, eles andavam armados, espalhavam medo pelo sertão nordestino, porque as pessoas sabiam que quando o bando estava chegando na cidade, o objetivo deles, além de colocar o terror, e muitas famílias acabavam se escondendo, fechando as suas casas, os comércios fechavam, porque eles sabiam que aquele grupo de cangaceiro, o objetivo deles era pegar mercadorias, pegar dinheiro para ajudar o povo do sertão nordestino. Eles promoviam saques a fazendas, esses saques, foi o que eu mencionei para vocês, eram os roubos, atacavam os comboios. Quem eram esses comboios? Eram as carroças que transportavam as sacas das mercadorias das fazendas para o comércio. E chegavam a sequestrar fazendeiros para obter resgates. Então, além de roubar, eles também ainda praticavam o sequestro desses fazendeiros, daqueles que tinham muito dinheiro, tinham muito poder, em troca de dinheiro, ou seja, eles pegavam esses fazendeiros, pediam resgate, ou seja, pediam dinheiro para poder libertá-lo. Assim, eles tinham dinheiro para ajudar o povo do sertão nordestino. Lembrando a vocês que o principal objetivo do grupo de cangaceiros era ajudar as famílias do sertão do Nordeste. Aqueles que respeitavam e acatavam as ordens dos cangaceiros não sofriam. Pelo contrário, eles eram muitas vezes ajudados. Então, o que isso quer dizer? Que muitos comerciantes tinham tanto medo dos cangaceiros, tinham tanto medo deles chegarem na cidade, de saquear, roubar tudo, roubar toda a sua mercadoria, que era que alguns comerciantes faziam. Eles marcavam dias para o grupo ir pegar
as sacas de alimentos, pegar dinheiro para levar para o povo do sertão. Então, na visão desses comerciantes, eles estavam ajudando a classe mais pobre e, de uma certa forma, o grupo do Lampião também acabava ali protegendo, impedindo que as mercadorias elas fossem roubadas por até mesmo outros grupos. Esta atitude fez com que os cangaceiros fossem respeitados e até mesmo admirados por parte da população da época. Por quê? Além dos cangaceiros colocar o terror na cidade, muitas vezes eles também eram grupos que acabavam ajudando a população, porque os coronéis tinham aqueles mais carrascos, tinha aqueles que colocavam terror, ou seja, medo na cidade, na população. Então, os cangaceiros, eles também batiam de frente com esses coronéis para que o povo tivesse sua liberdade, tivesse seu direito. Dessa forma, os cangaceiros conseguiam adquirir o respeito de algumas cidades. Então, por mais que eles praticassem os ataques, os saques e os roubos e os sequestros em alguns territórios do Nordeste, em outros, eles acabavam sendo bem recebidos pelo povo, porque eles ajudavam o povo a ter a sua liberdade, porque batia de frente com os coronéis, que eram muito carrascos. Eles tinham parcerias com alguns comerciantes que, no início, tinham medo dos cangaceiros e aí resolveram fazer um acordo, parcerias. Eu lhe dou o alimento, eu lhe dou o dinheiro e você não precisa levar tudo que eu tenho. Então, eles faziam esse acordo, já existia essa parceria. Não era em todo o Nordeste, não era em todo lugar. O cangaço, ele praticava mais o terror do que propriamente ter o respeito. E para você que pensa que os cangaceiros se resumia apenas a um único grupo, que era o grupo do Lampião, está muito enganado. Vamos entender a cronologia, ou seja, a linha do tempo e quem fez parte desse movimento. O cangaço, ele se iniciou em 1870 e foi até 1940. Então, foi um grande período de movimentos e ações positivas e negativas dentro do Nordeste. Maior quantidade dos bandos, ou seja, maior quantidade dos grupos, eles eram encontrados por conta do período de secas. Então, esses grupos eles se formavam para ajudar as pessoas do sertão nordestino pela questão da falta de chuva, as famílias não terem de onde tirar o alimento, estarem passando fome. Então, esses grupos começavam a se juntar. Muitos desses homens dessas famílias começaram a entrar nos bandos do cangaço para ter esse apoio e ajudar a saquear o comércio e as fazendas para levar alimento para suas famílias. Os principais bandos, aqueles que se destacaram dentro do nosso sertão nordestino, nós temos o bando de Inocêncio Vermelho, João Calangro, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino e o mais conhecido de todos, que era o grupo que colocava o maior terror, é aquele grupo que todos tinham o maior medo quando eles chegavam na cidade ou quando a notícia de que o grupo dele estava se aproximando, Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. Então, esse era o principal líder dos cangaceiros, era o principal grupo, era aquele que colocava o maior terror dentro do Nordeste. O que vocês vão anotar desse ponto? Vamos lá, coloquem aí. Linha do tempo. Primeira seta, primeira informação. De 1870 a 1940. Próxima informação. Os bandos surgiam no período das secas. Os bandos surgiam no período das secas. Terceira informação. Entre todos os bandos, o principal era o de Lampião. Entre todos os bandos, o principal era o de Lampião. Por quê? Era o grupo que colocava o maior medo na sociedade. Era o grupo que colocava o maior medo na sociedade.
Como o bando do Lampião, ou seja, do Virgulino Ferreira, era aquele que tinha o maior grupo, ou seja, que tinha o maior número de homens, era aquele que conseguia impor maior medo no povo, na sociedade, ou seja, nas grandes cidades da região Nordeste, vamos observar aqui umas características sobre o Lampião. Quem era ele? Então, nós temos, Virgulino Ferreira, conhecido como o Lampião, era o mais famoso de todos os cangaceiros. Ele assumiu a chefia em 1922. Olha aí, uma informação para vocês. O grupo de cangaceiros, ele iniciou em 1920 ou já estava perto de terminar o grupo de cangaços aí? Para quem anotou e prestou atenção, o grupo de cangaceiros, ou seja, na linha do tempo, ele chegou ao fim em 1940. Chegando ao fim em 1940, então significa que Lampião assumindo de 22 a 40 foi um pequeno tempo de domínio, um pequeno tempo dentro do processo do cangaço, ou seja, ele durou exatamente 18 anos sobre o comando de um bando, sobre o comando de um grupo. Dentro da linha do tempo do período todo do cangaço, do grupo de cangaceiros, é um período curto. Mas por que foi um curto período? Porque ele chegou a morrer, ou seja, ele foi assassinado, que vamos ver isso. Então, Lampião assumiu a chefia em 1922. Por causa da organização e disciplina que ele colocava em seu povo, ou seja, impunha seus cabras, raramente ele era derrotado. Então, ele tinha uma organização e exigia uma disciplina do seu bando. Então, por conta dessa disciplina, dessa postura, do comportamento, das ações, o bando de Lampião era muito difícil de ser derrotado. Além do fato de aparecer perante a população sertaneja como um instrumento de justiça social, procurando dessa forma justificar os seus crimes que atingiam pobres e ricos indistantemente. O que isso quer dizer? Que ao mesmo tempo que ele praticava essas ações de injustiça perante a sociedade, ele justificava para o povo que essas ações eram para ajudar o povo. Então, eles tiravam dos ricos e davam para os pobres. Era essa justificativa que ele dava. Por isso que muitas cidades, muitas famílias idolatravam Lampião, apoiavam essa ação dele. E até mesmo alguns comerciantes, principalmente cidades, famílias e comerciantes que eram massacrados, que eram humilhados, torturados pelos coronéis. E aí, Lampião acabou morrendo em combate em 1938. Lembrando a vocês que após a morte de Lampião, aqui foi em combate, ou seja, foi em disputa com os soldados, com os policiais, com os soldados particulares dos fazendeiros e policiais. Nesse conflito, nesse confronto, ele acabou morrendo. E aqui você percebe que foi em 1938. E vimos na linha do tempo anterior que o cangaço, o grupo de cangaceiros, chegou ao fim totalmente em 1940. E aí você deve estar se perguntando, mas professora, e a Maria Bonita? Porque até o momento a senhora falou no decorrer da aula que o bando dos cangaceiros era formado por homens. Não tinham mulheres? Vamos ver. Por quê? O Lampião, ele não aceitava mulheres. Ele não queria mulheres no bando dele. Ele queria homens, porque na visão dele, só quem tinha força, só quem tinha garra, só quem poderia ir para combate realmente eram os homens. Até ele conhecer Maria Bonita. Então, vamos entender aqui de que forma as mulheres elas começaram a participar do cangaço, ou seja, dos bandos. Vamos ver. Até 1928, Lampião não aceitava mulheres no seu bando. Olha só, vimos anteriormente que Lampião, ele assumiu o bando em 1922. Então, de 22 a 28 foi exatamente 6 anos de um bando apenas com homens. Em 28,
Quando Lampião conheceu Maria Bonita, ele mudou a sua opinião. E foi a partir daí que começou a se ter mulheres dentro do grupo do Lampião, dentro do seu bando. E essas mulheres, elas deveriam mostrar que tinham força, que não tinham medo, que eram astuciosas, que se precisasse lutar, elas iriam lutar. Então, quando ele conheceu Maria Bonita, que ele viu tudo isso nela, ele mudou de opinião. Então, nós temos aqui, ó, até 1928, Lampião não aceitava mulheres no seu bando, mas quando conheceu Maria Bonita, ele mudou sua opinião e permitiu outras mulheres fazerem parte do bando. A perder terreno por causa das mulheres, pois na hora de fugir, elas ficavam para trás, limpando o acampamento. Era uma visão machista sobre as mulheres. Então, ó, ele tinha como objetivo, elas podem participar do nosso bando, se for necessário, elas vão para a guerra, elas vão para o combate, mas o objetivo principal das mulheres no nosso bando é elas limparem, elas cuidarem da gente, fazer alimento. Na realidade, era um dos objetivos, era uma das visões dele. Mas, na realidade, elas não tinham uma função específica. Interessante é que elas não cozinhavam, as que eram as líderes, eram tão pouco no grupo que foram excluídas desse trabalho. Por quê? Claro que tinham bandos que algumas mulheres praticavam sim, faziam alimento, limpavam, porque era essa a visão deles, da função da mulher no bando. No bando do Lampião, ele não queria mulher de jeito nenhum. Mais uma vez, até conhecer Maria Bonita. E aí, quando ele conheceu Maria Bonita, ele começou a ter uma outra ideia, porque ela mostrou exatamente o que eu mencionei para vocês. Garra, força, não ter medo. E aí ele permitiu mulheres fazerem parte do bando. Mas essas mulheres, no bando do Lampião, elas não tinham que exercer um papel de cozinheiras, de cuidar dos homens, diferente de outros bandos. Aqui no do Lampião, elas iam realmente pro campo, elas iam realmente com um bando para as cidades, para invadir. E elas cozinhavam se quisessem, não porque eram obrigadas. Ah, hoje eu quero cozinhar? Então, é um direito seu, você pode cozinhar. Ah, hoje você tem que cozinhar? Não. Elas tinham a opção, se quer ou não. Outra coisa que as mulheres não costumavam fazer era cozinhar todo dia, que foi o que eu acabei de mencionar para você. Haviam grandes costureiros no grupo, que eram os homens, porque o bando era formado apenas por homens. Um deles, bem famoso, chamado de Luiz Pedro, que morreu depois de tentar fugir. Por quê? Alguns bandos, e até o do Lampião também, tinham homens que faziam parte do grupo, mas alguns eles faziam parte porque eram ameaçados, porque eles tinham sido prisioneiros, foram sequestrados e aí eles eram colocados para lutar no bando. Todos não estavam ali porque queriam, alguns estavam ali porque eram obrigados, porque eram ameaçados. E aí, no caso de Luiz Pedro, foi o que aconteceu. Ele tentou fugir e nessa fuga ele acabou morrendo. Não havia machismo no grupo dos cangaceiros, a não ser quando houvesse a infidelidade. Então, as mulheres, elas tinham direito de voz, elas poderiam ser ouvidas. Não tinha questão do machismo. Ah, você é mulher, você não pode falar. Não existia isso no grupo dos cangaceiros. Mas caso houvesse a infidelidade, e aqui no caso essa infidelidade não era com relação só às mulheres, também poderia ter a questão dos homens trair os seus líderes, falar onde o grupo iria estar, de que forma o grupo iria agir, ou seja, ele contar para alguém, ele ser, como a gente costuma dizer, o X9, ele entregar o bando, então também tinha essa questão de infidelidade. As mulheres não carregavam nenhum punhal e nenhum fuzil, apenas pistolas automáticas. Elas eram muito jovens e várias tiveram filhos durante esse período. Na foto ao lado, nós temos a mulher do Lampião, que aqui é a Maria Bonita, que muita gente não acha ela tão bonita assim, mas para Lampião era.
E concluindo o nosso assunto sobre o cangaço, como foi que ele chegou ao fim? Nós temos aqui, ó, o cangaço teve fim a partir da decisão do presidente da República, que no momento era Getúlio Vargas, de eliminar todo e qualquer foco de desordem sobre o território nacional. Isso quer dizer entrar em combate direto com os cangaceiros. Ele queria acabar com esse grupo, ele queria que esse grupo deixasse de existir na região Nordeste. O regime incluiu Lampião e seus cangaceiros na categoria de extremistas, então teve realmente o confronto direto entre soldados, entre policiais com os cangaceiros. No dia 28 de julho de 1938, na localidade de Angicos, no sertão do estado de Sergipe, Lampião foi apanhado em uma emboscada das autoridades. Quem eram essas autoridades? Eram os policiais que estavam tentando capturar o bando, onde ele foi morto com Maria Bonito e mais 9 cangaceiros. Então, o bando, ou seja, todos aqueles que estavam juntos nesse momento da emboscada, eles foram mortos. Depois do fim do bando de Lampião, outros grupos de cangaceiros, como o de Corisco, também foi morto, e assim o grupo de cangaceiros ficou enfraquecidos até terminarem de vez por volta de 1940. Então, após a morte de Lampião, que foi em 38, grupos de cangaceiros ainda tentavam resistir, ou seja, levou mais 2 anos de resistência, mas após esses 2 anos eles não conseguiam mais se manter, não tinham mais como combater a polícia, os soldados, e aí acabou chegando ao fim o grupo de cangaceiros que existia na região Nordeste. O que vocês vão anotar desse ponto aqui? Vocês vão anotar fim do cangaço, aí vão colocar ocorreu a partir da decisão de Getúlio Vargas em combater o grupo dos cangaceiros. Segundo ponto, Lampião foi considerado um extremista. Terceiro ponto, o grupo do Lampião foi atacado no estado de Sergipe e todos foram mortos. Quarto ponto, chegou ao fim totalmente o grupo de cangaceiros na região Nordeste em 1940. E aí, meu povo, gostaram da nossa aula de hoje? Gostaram do assunto? Fizeram todas as anotações que foram necessárias, ou seja, que eu pedi no decorrer da nossa aula? Espero que sim. Se não fez, vai reassistir a aula, porque precisa fazer. O que vão fazer a partir de agora? O que vocês anotaram no caderno, ou seja, as anotações foram importantes sobre a nossa aula, vocês vão reorganizar. Se já está organizado, não tem problema. Vão tirar foto e me enviar no Class para valer como nota de atividade. Mas não é só isso. Fiquem atentos que lá no Class vai ter todas as instruções do que vocês têm que fazer. Então, tem essa anotação da nossa aula de hoje e também tem a atividade do livro, tá bom? Fiquem atentos lá e sigam todas as instruções. Cuidado também para não perderem o prazo de entrega. Por quê? A partir do momento que você não entrega no prazo, a nota correspondente à atividade, ela não vai ser a mesma, porque vai ser injusto com os demais colegas que entregaram no dia, que entregaram no prazo, tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, podem tirar lá no Class, estarei lá esperando vocês. Então, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula aí. Tchau, meu povo!